te amo, Maria. Te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma o teu encanto. Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, beçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora o último programa da série que fizemos sobre a 4ª Flimar de Marechal Deodoro. Para começar, teremos uma entrevista com o escritor Ricardo Ramos, neto de Graciliano Ramos. Faremos também uma viagem pela festa, um passeiozinho regado a uma boa cachaçinha. Encerrando o programa, teremos a entrevista do velho capita, do nosso Carlito Lima, secretário de Cultura de Marechal Deodoro e idealizador desta grande festa literária. Um bom programa para todos. Fiquem com a gente. Um prazer enorme, né, de nesse programa a gente começar ouvindo o Ricardo Ramos, né, Ricardo Ramos Filho, né, que é neto do Graciliano. Né? Então, mas eu queria começar esse papo, Ricardo, não pela obra do teu avô, do teu pai, mas pela tua obra, né? Porque eu estava assistindo ali, colocando e vendo que você escreve muito já em uma literatura. Que tipo de literatura você escreve? Vamos colocar aqui para os nossos telespectadores conversar. Eu comecei a escrever, o meu primeiro livro, eu nasci em 54, eu estou com 59 anos, eu publiquei meu primeiro livro, que chama Computador Sentimental, que é um livro juvenil, e esse livro, quando saiu, em 92, foi publicado em 1992, ele ganhou o prêmio Adolfo Eisen, o melhor livro de literatura juvenil do ano. Então, vamos dizer, eu comecei bem. Eu tinha muito medo, como eu comecei, eu achava que fatalmente eu seria comparado com Graciliano, com meu pai Ricardo Ramos, que também era um escritor importante. Que já foi comparado. Que já tinha sido comparado, eu já tinha visto os problemas que aconteciam para o meu pai por esse tipo de comparação, mas comigo, talvez por estar num gênero juvenil, infantil, diferente do que Graciliano e Ricardo Ramos trabalharam mais, eu não fui tão comparado. E de lá para cá, eu venho escrevendo livros infantis e juvenis. Eu tenho cerca de, são uns 15, 16 livros publicados, eu já nem precisaria contar para saber direito quantos livros são, e publicado em algumas grandes editoras. Eu tenho já 4 livros publicados na editora Globo, 2 pela Melhoramentos, um pela editora Positivo. Tenho bastante coisa publicada, alguns livros com algum reconhecimento importante. Eu publiquei um livro pela Globo, que é um livro que chama O Livro Dentro da Concha, e esse livro ele entrou para o Children's Book de Bolonha, que em termos de literatura infantil é um reconhecimento bacana. Então eu tenho trilhado mais essa área de literatura infantil e juvenil. Eu estou concluindo agora no dia 7 de outubro, eu devo defender o meu mestrado na USP, onde eu estudei literatura infantil e juvenil. Existe uma área de literatura infantil e juvenil na USP, que é uma área que quem começou foi a Nelly Novaes Coelho,
E lá eu estudei Graciliano, eu trabalhei basicamente com a Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano, e procurando mostrar na Terra dos Meninos Pelados, que é um texto infantil escrito por Graciliano, que lá naquele texto existem os mesmos recursos literários que ele usa em São Bernardo. Eu comparei, a minha área literatura comparada, eu comparei a Terra dos Meninos Pelados com São Bernardo. Parece até que, puxando um pouco por isso, não sei se eu estaria sendo leviano, que na própria obra infantil dele todo, quando você lê Alexandre e Outros Heróis, tem ali elementos da literatura dele, os personagens, né, mas houve alguns escritores, entre eles, e eu trabalho isso um pouco no meu mestrado, alguns escritores como Osman Lins, por exemplo, ele diz que em A Terra dos Meninos Pelados, por exemplo, Graciliano não era um escritor tão feliz quanto na literatura, primeiro por se tratar de um texto de literatura infantil, e segundo por ser um livro que não era regionalista, né? Era um livro passado num local imaginário que não era a terra de Graciliano, e Graciliano fora da terra não ficava tão à vontade. Quer dizer, então eu discuti um pouco isso. Primeiro, o preconceito com relação à literatura infantil, achar que um livro, porque é um livro de literatura infantil, não tem a mesma qualidade que um livro de literatura adulta, né? É uma mania que existe, as pessoas confundem, talvez um pouco pelo adjetivo, né? Essa coisa de... por isso que eu não gosto muito nem de falar em literatura infantil. Né? Quando você diz literatura infantil, é como se você estivesse diminuindo a literatura. E a gente acaba esquecendo que o infantil é o destino daquela literatura, não é a literatura em si. Então eu prefiro muitas vezes falar em literatura para crianças e literatura para jovens. Eu acho que fica melhor do que essa redução que acaba aparecendo quando a gente fala em literatura infantil. Então eu trabalhei um pouco isso, e trabalhar com A Terra dos Meninos Pelados me fez com que o meu último livro, um dos últimos que eu escrevi, é um livro que dialoga com A Terra dos Meninos Pelados, um livro infantil que chama Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, que é uma história bastante interessante. Existe o órgão que cuida dos direitos autorais do Graciliano, a gente formou uma espécie de um condomínio, chama HG, Herdeiros de Graciliano, que minha tia Luísa Ramos Amado é presidente e eu sou vice. Então, todas as autorizações que são feitas em termos de direitos, somos nós que damos. E eu quero aqui, deixa eu lhe interromper, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz o gordo lá, o Jô Soares, mas aqui eu digo também esse negócio. Que bom. Bom, eu quero agradecer, porque nós, né, o Chico de Assis e eu, estamos levando aí, fazendo uma adaptação do Graciliano e nos remetemos a esse conglomerado que você disse que toma conta e fomos gentilmente, né, agraciados aí com a liberação para que a gente faça isso lá na Bienal do Livro. Agradecer de público aqui, a generosidade, não é fácil, a gente sabe que é um cuidado muito grande com a obra de um grande mestre desse, e agradecer já aqui a generosidade de vocês. A gente costuma autorizar coisas que desperta interesse para a obra do Graciliano, isso é importante. Eu estava conversando com meu amigo Chico, e principalmente, não sei se vocês têm, mas eu acho que principalmente dos alagoanos vocês têm uma condescendência maior com a gente olha, o povo de Graciliano. Olha, nós temos muita, com os alagoanos sim, mas nós temos condescendência principalmente com o teatro, porque a gente sabe das dificuldades que o teatro enfrenta aqui no país, né? Então a gente sabe que a pessoa que escreve uma peça baseado em um texto, muitas vezes acaba botando dinheiro do próprio bolso para poder mostrar essa peça. Então acho que não faz muito sentido a gente querer cobrar, querer extorquir aquele que está fazendo esse trabalho. Você remetia a essas críticas ao Graciliano, eu acho que é uma briga que vocês compram hoje, que ele comprava já desde 30, né? A geração de 30 comprou essa briga. Tem pedaços de artigos dele onde ele diz que
que tinha escritores que querem fabricar um mundo ilusório, um espiritismo literário, como ele diz, que ninguém, almas que vivem fora do mundo, né, que não admitem as dores humanas, né, a miséria, ele termina até esse texto dizendo assim, a miséria é incômoda, né, ninguém gosta. Então é uma briga que, na realidade, é uma briga que persiste até hoje. É uma briga que persiste, mas ao mesmo tempo é uma coerência com o texto dele, porque o Graciliano, ele sempre disse isso, a gente tem que escrever sobre a nossa realidade, sobre aquilo que a gente enxerga, sobre as coisas que a gente sente. É verdade. Então escrever, sair muito da nossa realidade para criar mundos fictícios ele não dizia, faz muito se sentido. a faca entra no bucho do homem, a faca entrou no bucho do homem, não tem outro lugar. E você como escritor tem que tentar sentir o que significa uma faca entrar no bucho do homem. É verdade. Então ele, Raquel, Zé Lins do Rego, Jorge, né, todos eles brigaram muito, né? E o Graciliano foi um arauto dessa briga. Ele tomou partido mesmo e, não é verdade, e se manifestava. Ele brincava, né? Tem muita gente que lê o Walter Scott e quer escrever igual o Walter Scott, né? Não tem que ser assim. Bom, aí a gente saiu da tua literatura, né? É inevitável mas isso, eu né? acho que a gente acaba dando volta. É inevitável. O que eu ia contando aquela hora, Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, é que pediram uma autorização. Aqui o Instituto do Câncer de Caruaru, os meninos do Instituto do Câncer de Caruaru, eles leram A Terra dos Meninos Pelados e se identificaram profundamente com aqueles meninos pelados, como eles que estão fazendo quimioterapia e perderam os cabelos. Então eles ficaram, nós recebemos uma carta de uma diretora do Instituto dizendo que os meninos tinham lido A Terra dos Meninos Pelados e tinham adorado o livro e se identificaram muito com os meninos pelados. E eles pediam autorização para a gente para dar ao pavilhão de quimioterapia do Instituto do Câncer de Caruaru o nome de A Terra dos Meninos Pelados. Que maravilha! E aí nós demos. E isso eu vivi muito isso e acabei escrevendo uma história infantil, que é a história de de um menino chamado Raimundo, que o Raimundo, ele tem o mesmo nome que o Raimundo, da Terra dos Meninos Pelados, só que era um nome que ele não gostava, que era o nome de um avô. E quando ele lê a Terra dos Meninos Pelados, encontra um menino pelado como ele, sem cabelo, e que tem o mesmo nome, Raimundo, ele se identifica muito com o Raimundo. Então o livro fala um pouco e é uma tendência nova na literatura infantil, que é abordar todos os assuntos. Esse menino tem um câncer, né? Ele está lutando, ele está enfrentando o câncer dentro do texto infantil, ele está se identificando com Raimundo da Terra dos Meninos Pelados, ele tem uma menina que ele gosta, que também está com câncer, eu botei o nome da Thalima, que é uma personagem da Terra dos Meninos Pelados, e a história se desenrola, o Raimundo acaba ficando bom, mas a Thalima morre, então ele sofre a dor da perda de uma menina de quem ele gostava e tem aquele conflito, que ao mesmo tempo que ele está muito feliz e aliviado, porque ele escapou do câncer, ele ficou bom, ele perdeu a namoradinha, vamos dizer, de quem ele gostava, que morreu de câncer. Então foi um diálogo que eu estabeleço entre A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano, com um texto, com uma visão de literatura infantil um pouco mais do dia de hoje, onde a gente se propõe a tratar a criança como um ser que pode discutir qualquer tipo de assunto, que a gente não precisa, vamos dizer, até certo ponto. Antigamente a gente imbecilizava um pouco as crianças, né? Hoje a gente trata as crianças mais como um ser inteligente que pode discutir qualquer tipo de assunto. Uma coisa que me incomoda, às vezes, não é? Eu ia dizendo que Dona Heloísa morou aqui em Maceió. E nessa época eu frequentei um pouco ela, assim, eu e minha esposa, o Enio Lins, né, a gente ia conversar em reuniões na casa de Solange. Iam ouvir ela falar, né? Porque minha avó Heloísa, falar com ela era difícil, porque só ela falava. Mas era um doce. Era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Né? E tem vários livros autografados, livros do Graciliano, que ela autografava, as cartas. Toda vez que saía uma coisa, a gente ia lá, conversava. E me incomoda muito ela não ser ainda biografada, porque uma mulher que se casa com um homem aos 18 anos, um homem que já tinha 4 filhos, um homem que tem 35 anos, uma mulher
claro, ela da cidade, né? Ela é de Maceió, mas foi muito difícil assim o começo da vida dela com um homem que era um homem maduro, eleito prefeito de Palmeira dos Índios. Um homem de 18 anos, né? Mais velho que ela. Um homem que gostava de tomar uma também, sim, né? Sim, gostava de tomar uma. Aquilo para uma menina, não é? Imagino o que possa ter sido. Então eu acho que o papel da Heloísa, e a gente vê muito isso em cartas, eu fico imaginando quais seriam essas respostas, que cartas provocaram o Graciliano a escrever algumas daquelas que a Heloísa guardou. E fico imaginando os dramas de uma menina de 18, que foi crescendo, obviamente, mas vivendo com um homem que foi preso, não é? E ela encarou tudo isso, uma mulher valente que encarou tudo isso também, e eu acho que já era tempo dela ser biografada, entendeu? Já era tempo de alguém pegar essa participação da Heloísa e colocar, porque eu acho que, me desculpe até o Nelson, vamos falar aqui, mas eu acho que o Memórias do Cárcere não é muito justo com ela, assim. Pega uma fase da vida dela nova ainda, quando ele é preso, claro que é uma menina, mas mostra mais como uma menina birrenta do que a Heloísa forte, que aguentou 4 filhos, 4 dela. E mais 4. Né, e mais 4. Né, e aguenta isso, o cara na cadeia, ela vai lá e aguenta e peita isso e vai, tá entendendo? Eu acho que já era momento. Como é que você, eu tô falando demais essa coisa, porque eu vi ali que você disse que era o neto mais próximo de Dona Heloísa. Isso me deu uma curiosidade danada de saber a tua convivência com ela. Assim, vovó... Né? Como era a vovó. Eu sou avô, tenho um netinho de 5 anos. Como era a vovó Heloísa? Então, vovó Heloísa, assim, é assim. Eu costumo dizer assim que a vovó Heloísa, para mim, talvez foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, assim, sabe? Era uma pessoa muitíssimo próxima de mim. Por quê? As pessoas na família às vezes buscam explicações, mas o Graciliano morreu em março de 53 e eu nasci em janeiro de 54. Então eu fui a primeira, além de ser o primeiro neto dela, eu fui a primeira pessoa que nasceu na família depois que Graciliano morreu. Então as pessoas às vezes gostam de dar algumas explicações psicológicas para as coisas. Então na minha família às vezes falam que houve uma certa transferência, que ela transferiu o amor que ela tinha para o Graciliano, transferiu para mim. O fato era, se para dar alguns exemplos, frequentemente primos, meu irmão, aniversário de meu irmão, ela frequentemente me dava presentes. E aí as pessoas falam, mas você está dando presente para o Ricardo, porque esse é aniversário do Rogério? Eu falo, porque é aniversário do Rogério, ele vai ganhar presente de um monte de gente, o Ricardo não vai, então eu vou dar presente para o Ricardo. Olha que maravilha, que maravilha. Então, não ficar triste. Então era uma coisa assim que hoje meus primos e tudo, eles até dão risada. E tudo, porque essas coisas, um monte de presente o cara ali. Então era uma pessoa assim muito próxima, muito querida. Eu tinha... pra você ter uma ideia, todo domingo às 6 horas da tarde eu ligava para ela, de onde ela estivesse. Minha avó morou em Maceió, morou em Salvador, eu sempre em São Paulo, morou em São Paulo também, mas era uma coisa nossa. 6 horas eu pegava o telefone, às 18 horas de domingo, pegava o telefone, ligava para ela e a gente ficava 1 hora, 1 hora e meia conversando no telefone, tanto que até hoje, minha avó morreu em 99, até hoje, domingo às 6 horas da tarde, às vezes eu tenho uma certa tristeza, me bate uma nostalgia, assim, eu sinto falta dela. Era uma pessoa... Eu tenho um livro que chama Sobre o Telhado das Árvores. Por que Sobre o Telhado das Árvores? Porque minha avó repetia sempre que quando eu era pequeno, eu perguntava para ela, avó, por que os passarinhos não caem do telhado das árvores? Né? Então ela achava essa imagem muito bonita e eu escrevi o livro Sobre o Telhado das Árvores, porque eu nasci no dia 4 de janeiro e no dia 4 de janeiro a gente estava de férias, né? E eu não gostava de aniversário, né? Não gostava de comemorar o aniversário, parabéns. Então minha avó percebeu isso e ela geralmente me dava de presente alguma viagem. Eu estava de férias, então ela me levava para Hotel Fazenda para andar a cavalo. Eu viajava com minha avó no dia do meu aniversário. Então, no Sobre o Telhado das Árvores, eu conto como era a minha relação. É um livro infantil
que conta com como era a minha relação com ela quando eu era pequenininho. É um livro de memórias minhas com ela, né? Então foi uma avó muito presente. Voltando um pouco ao que você citou, eu acho que ela enfrentou muito, acho que duas razões mais fortes para ela enfrentar toda essa barra, né, pesada que ela teve que enfrentar. Era uma mulher apaixonada por Graciliano, né, e a gente vê isso quando o Graciliano morreu, deixou a Heloísa muito nova, né, Graciliano morreu em 53, Heloísa era de 11, então ela ficou viúva com 44 anos. Então era uma mulher jovem. E ela optou por não mais casar. Ali ela assumiu o papel de viúva do Graciliano Ramos e passou a trabalhar para cuidar da obra dela. A rotina da minha avó Heloísa era o seguinte: ela acordava de manhã, minha avó nunca foi de acordar muito cedo, ela não gostava de acordar, era uma mulher que dormia tarde e acordava mais tarde. Então ela acordava de manhã, ela lia Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, que na época ainda existia, né, o Globo, as revistas mais importantes, Manchete, o Cruzeiro, ela lia todo esse material procurando o quê? Coisas que falassem sobre o Graciliano. O que ela encontrava falando sobre o Graciliano, ela recortava e arquivava. Ela construiu isso, se você pensar isso, de 53 a 99, fazendo isso diariamente, ela construiu um arquivo monstro, que é o arquivo que ela doou ainda em vida, para o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, que para as pessoas que estudam Graciliano terem acesso a esse material. Está tudo lá no IEB. E o que é interessante é que ela construiu isso não como produto para uma vaidade pessoal, porque ela dava muito pouca entrevista sobre isso. Não falava muito sobre isso. Para cuidar da obra dele. Era uma demonstração de amor. Era uma coisa de respeito. Promover com a obra. Não, uma coisa de respeito ao escritor e respeito à pessoa que ela amava. Isso é que é interessante. Né? E também eu acho que ela conseguiu enfrentar isso por uma questão de temperamento. Ela era uma mulher guerreira, uma mulher extremamente forte, uma lutadora. Ela nunca se abateu, não. Minha avó era uma pessoa que brigava, era brigadora, né? Então, inclusive gostava com ele, pelas cartas que ele escreve, por exemplo. Não, com todo mundo. Não, você me escreveu uma carta cheia com aquela ironia, cheia de amabilidades. Aquela frase que eu falei, você está fazendo tempestade em copo d'água. Não, a gente nota que foi ela. Mas me diga uma coisa, uma curiosidade. Onde estão, se existem, as cartas que ela escrevia que o motivou a escrever algumas daquelas cartas? Algumas no IEB, algumas existem? Coisas no IEB, né? Mas nem todas as mais íntimas ficaram guardadas, ela, nem né? todas ficaram Porque guardadas. eu acho que Existe um ela material guardava muito mais as dele, mas o danado não devia guardar muito as cartas dela. Ele devia ser mais descuidado. Mais descuidado com isso, né? Algumas existem. O que existe, o que nós não temos na família, é assim, por exemplo, pra você ter uma ideia, houve um encontro de jornalistas Crotor, patrocinado pelo Audálio Dantas, que você entrevistou, questão de 15 dias em São Paulo. E lá esse encontro foi em homenagem ao Graciliano também, e lá eu recebi uma placa de homenagem ao Graciliano. A gente recebe, a gente já leva e já entrega no IEB. Hoje em dia a família não fica com nada do Graciliano, tudo é disponibilizado para o público. Bom, então são esses aspectos, eu acho que a gente fala aqui da Heloísa, da sua avó, né, da pessoa que eu conheci, era tão doce também. Era uma pessoa doce, mas era também uma pessoa muito forte, uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora. Né? Que eu acho que o Brasil ainda precisa mostrar isso. Era uma coisa que eu acho. Um outro dado, por exemplo, que é pouco conhecido da Heloísa, é assim, a Heloísa era uma mulher que não estudou muito. A Heloísa, ela fez até o equivalente ao 5º ano primário, né? E era uma mulher que terminou a vida fazendo revisão de texto do Graciliano. Nossa, imagina o que é isso. Então ela era que pegava os originais, pegava o que estava publicado, batia, encontrava os erros de português, corrigia, mandava para a editora. Ela era uma excelente revisora de texto, uma mulher que estudou até o 5º ano primário. Então, quer dizer,
cuidando da obra dele, ela também aprendeu muito, se instruiu, né? E virou uma pessoa. Viajou muito, era um moleque muito o que também colabora muito para o desenvolvimento intelectual. Isso na fase depois que ela saiu de Alagoas, né? Sim, quando morava já no Rio, né? E principalmente depois que Moscou juntos, foram, mas mesmo depois da morte do Graciliano, minha avó esteve na China. Em 64, na Revolução de 64, ela estava na China. Ela quase teve muita. Chegamos a pensar se valia a pena ela voltar para o Brasil ou não. Ela estava na China em 64. Né? Quer dizer, esteve em Cuba, esteve na China. Ela era muito. Os governos comunistas que existiam naquela época paparicavam muito ela. Essa ela viajou relação bastante. Que você disse, ela era revisora, terminou a vida sendo revisora da obra. O teu pai também cumpriu um papel importante na obra. Eu tenho fotografias, ele bem novinho, com todos fizeram, ele também fez. Entregando. Procure quantas pestes de Ques tem nesse texto. Graciliano dizia que a gente tinha que tentar escrever sem QE, sem o quê. E ele, quando meu pai estava começando a escrever, ele entregou um texto, se não me engano, foi Angústia, entregou Angústia para o Ricardo, pedindo para ver quantos Ques ele conseguia tirar do livro. E o Ricardo conseguiu tirar 4 Qs e um que poderia, se desse uma inversão na frase, poderia tirar também. Graciliano ficou felicíssimo, falou, não, você vai ser escritor. Alguém consegue pegar o meu texto e tirar 5 Qs, porque sabe escrever e tudo, ficou felicíssimo. Nossa, maravilha. Outra coisa que é interessante, você colocou na palestra de ontem, dessa relação com o Ricardo, né, foi a questão dessa coisa que como era estranho, que ele foi se relacionar depois dos 15 anos praticamente com o pai, né, no Rio. Isso. E que a primeira pergunta no primeiro ano, você quer um cigarro, você fuma. Isso era uma coisa assim que durante a vida inteira trouxe uma certa amargura para o meu pai. Isso nunca houve muitos silêncios com relação a isso na família. Eu mesmo como filho nunca, aqueles silêncios de família são ótimos. Eu mesmo nunca entendi muito bem como isso foi acontecer dessa maneira. O que se conta, e eu continuo não entendendo muito a dinâmica da coisa, é que papai, quando o Graciliano foi preso e mandado para Ilha Grande, no Rio, papai estava em idade escolar. Então, vovó foi para o Rio com as 2 filhas de colo, que ainda não estavam estudando, e acharam melhor meu pai continuar os estudos, já que ele estava... Então ele ficou aqui em Maceió, na casa do avô materno, meu bisavô Américo, pai de Heloísa, e uma tia Helena, irmã de minha avó Heloísa. E foi ficando. Houve um distanciamento. E foi ficando. Né? Toda vez que minha avó fazia menção de pegar meu pai e levar para o Rio, o pai dela, o Américo, dizia que tinha se afeiçoado ao menino e que não ia aguentar viver sem ele. E fazia chantagem mesmo, eu não consigo. E aí ele foi ficando e acabou ficando até os 14 anos. Isso trouxe para ele alguns problemas. De alguma maneira deve ter se sentido rejeitado, ter se sentido um filho diferente dos outros. Tanto que trouxe, e meu pai, até certo ponto, ele tinha algumas características de temperamento muito parecidos com o do Graciliano. Para perceber essa dinâmica bem, quando meu pai chegou no Rio, naquela época, meu pai precisava... era normal, mesmo jovens, os mais jovens, andavam de terno. Então, o Graciliano levou meu pai para comprar um terno. E na hora de pagar o terno, o Graciliano fez um comentário, falou, puxa, que terno caro, eu não tenho um terno tão caro quanto esse. Meu pai virou para ele e falou, você nunca mais na sua vida vai comprar um terno para mim. Né? E a partir dali, disse que no dia seguinte ele já pediu, e com 15 anos ele começou a trabalhar como jornalista já. Dinheiro para comprar os ternos, né? Dali ele começou a trabalhar e nunca mais parou de trabalhar. Então, era uma coisa um pouco difícil, uma coisa assim que ele não foi muito fácil para o Ricardo. Não deve ter sido, né? Não deve ter sido, é complicado. Bom,
Mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Te agradecer muito. Eu é que agradeço. E quero dizer aqui que nós entrevistamos aqui o neto de Dona Heloísa. Acho bacana essa afirmação, né? Neto da Dona Heloísa, minha avó, muito querida. Desculpa, Graciliano, mas estamos entrevistando aqui o neto de Dona Heloísa. É isso. Volozinha, como a gente chamava. Volozinha. Volozinha.